para algumas pessoas que me fizeram a seguinte pergunta: o ladrão da cruz morreu sem ter sido batizado. Como é que ele foi salvo? Se a Bíblia diz que todo aquele que crê deve ser batizado e será salvo, conforme Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então, como nós podemos entender esta questão? Primeira coisa, para nós dizermos que o batismo não salva. Esta é a primeira coisa que nós devemos entender, que o batismo não salva. Algumas pessoas eles têm uma mal percepção sobre a questão do batismo, porque em Marcos 16:16 diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Primeira coisa, devemos entender bem esse texto. Esse texto não apresenta que o batismo tem poder para a salvação, mas esse texto nos apresenta que quem salva é Jesus. Por quê? Porque o batismo, queridos irmãos, é a expressão que realmente cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Vejamos uma coisa, vamos analisar esse texto. O texto diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, por que a pessoa recebe essa salvação? Porque creu que Jesus é o Filho de Deus e expressou a sua fé publicamente, descendo nas águas do batismo. É isso que nós devemos entender esse texto. Quem será salvo é aquele que creu no nosso Senhor Jesus Cristo, e este mesmo que será salvo, o que ele vai fazer? Ele poderá expressar a sua fé publicamente, descendo na água para o batismo. Porque o mesmo texto nos diz que quem não crer será condenado. Agora, a minha pergunta é: por que esse que não creu será condenado? Porque não se batizou? Não. Ele será condenado porque não creu que Jesus é a salvação. Obviamente que não creu e não se batizou. Então, esse texto, as pessoas têm interpretado mal. As pessoas interpretam esse texto na ideia de que quem não for batizado não será salvo. Esse texto nos apresenta que o meio para a pessoa ser salvo é crer em Cristo, porque a parte última desse versículo de Marcos 16:16 diz que quem não crer será condenado. Esse que será condenado porque não se batizou? Não, mas porque não creu em Cristo Jesus. Então, com isso agora vou responder a pergunta que fizeram para mim quanto à questão do ladrão na cruz. Por que o ladrão da cruz foi salvo se ele não foi batizado? Apesar que Marcos 16:16 já nos responde essa questão, mas poderei apenas ler a passagem para nós termos a percepção deste texto. Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Diz essa palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, a outro. Respondeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Versículo 42, acrescentou-se a ele, esse ladrão: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, pegando esse texto, devemos interpretar bem para nós termos a percepção desta pergunta. Primeira coisa,
Este homem, ele não teve a oportunidade de se batizar, mas ele foi salvo. Ele foi salvo porque creu em Cristo Jesus, porque depositou a sua fé, a sua confiança na pessoa de Cristo. Por que ele não se batizou? Ele estava numa cruz, por isso não poderia se batizar. E a minha pergunta é, para você que tens essa dúvida, você estás numa cruz? Claro que não, você não estás numa cruz. E não só, ele não teve tempo para se batizar. A minha pergunta é, você não tens tempo para se batizar? E não só, este mesmo ladrão, ele estava à beira da morte. A minha pergunta é, você estava à beira da morte? Não. Então nós vamos concluir, queridos irmãos, que o batismo não salva. A salvação pertence ao Senhor. A salvação requer o indivíduo crer no Senhor Jesus Cristo. Por quê? O cristão não é batizado para ser salvo. O cristão é batizado porque é salvo. As pessoas precisam entender bem acerca disso. Há muita heresia em muitas igrejas dizerem que o batismo salva. Isso é uma heresia. Uma simples água, uma substância simples, não tem um poder para transformar um homem corrupto. Somente o Senhor Jesus Cristo tem este poder. Mas isso significa que toda aquela pessoa que é salvo, creu no nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser batizado para mostrar publicamente a fé dele que tem na pessoa de Deus. Então precisamos entender esses pormenores que é tão essencial. Então é uma grande especulação as pessoas dizerem que o batismo salva. O batismo não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Marcos 16 está já bem claro dizendo, quem crê será salvo. E quem não crê será condenado. Só serão condenados os que não creram. Porque muitas pessoas que se batizaram vivem como demônios, vivem impiamente e pensam que serão salvos. Não serão salvos. Porque não foram salvos. Porque eles não morreram com Cristo. Eles não foram transformados. Porque a pessoa, quando crê no nosso Senhor Jesus Cristo, quando creu, quando ele é transformado, quando ele morre, no simbolismo do batismo, quando ele é imergido na água e lhe é retirado da água, que significa a morte do velho homem, e a sua nova vida em Cristo Jesus, aquele é o resultado de algo que já aconteceu, que é ele creu no nosso Senhor Jesus Cristo. O meio para você ser salvo é Cristo. Você não será salvo sem Cristo. Você será salvo por meio de Cristo. Se você não depositar fé e confiança em Cristo, não vai ser salvo. E para você que foste batizado, mas não andas de acordo à vontade de Deus, quero te dizer que também você não é salvo. Porque é salvo desde o momento que eles vão para ser batizados. Eles só estão a apresentar, só estão a manifestar, só estão a evidenciar aquilo que já ocorreu na vida deles, que é ser uma nova criatura. Porque os batizados, eles devem andar de acordo à vontade de Deus e não andar tipo um demônio. Então, aí fica a resposta para as pessoas que dizem que o ladrão foi salvo, mas não foi batizado. Por quê? Porque ele não teve a oportunidade de ser batizado, mas ele creu de verdade. Creu de verdade. Isto sim é que evidencia a salvação. E precisamos atentar para isso seriamente.